Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e vamos continuar nosso bate-papo sobre empreendedorismo. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês do que você tem que focar como empreendedor e coisas que você precisa observar no mercado depois desse cenário de pandemia, né? É um cenário que aqui no Brasil se iniciou praticamente em março, foi quando a gente, né, teve esse alerta maior de as pessoas realmente começarem a ficar em home office, muita coisa mudou. E tudo que eu vou falar aqui, gente, se baseia no workshop que eu assisti do Pedro Superti. O Pedro é um empreendedor que ajuda outros empreendedores a ter sucesso. Então, se você já tem o seu empreendimento ou se você está pensando em abrir um empreendimento, fica atento a esses pontos que eu acredito que vão te ajudar a ter um norte, tanto na hora de escolher como na hora de se reposicionar, se você já é um empreendedor, certo? Vamos começar falando um pouco do perfil das empresas que já existem ou perfil de empreendedores. Então, a gente tem basicamente três perfis. Tem aquelas empresas que não fazem nada, né? São aquelas empresas que não mudaram em nada depois da pandemia, elas simplesmente estão ignorando esse fato. Provavelmente essas empresas elas não vão continuar no mercado, porque a gente está tendo mudanças sim. Segundo o perfil, são aquelas empresas que estão fazendo alguma coisa, porém elas estão tratando sintomas da doença. Ou seja, elas estão fazendo o que a maioria faz, que é se adequando à exigência ou à norma de segurança. Por exemplo, colocaram álcool em gel, colocaram as plaquinhas de sinalização, estão mantendo o distanciamento, porém não estão tratando a doença, que é o outro perfil de empresas, que são as empresas que entenderam que essa pandemia é algo novo, é algo que mudou o comportamento das pessoas e que estão tratando de fato a doença. Ou seja, elas estão focadas em se adequar ao novo padrão. Muita gente está falando em novo normal, né? Por que esse novo normal, gente? Porque o comportamento das pessoas está mudando. Se o comportamento das pessoas está mudando, então isso vai exigir novas soluções. E o que é um empreendedor? É uma pessoa que agrega solução a um problema. Simples assim. Então, vamos entender, o Pedro ele linkou alguns comportamentos. Eu quero trazer isso aqui para você ficar atento ao seu negócio. Então, uma observação, essas mudanças que a gente vem sofrendo é como se acontecesse em 3 meses o que aconteceria em 3 anos. A gente sabe que a tendência é que o mercado evolua, né, que os comportamentos mudem, mas dessa vez foi muito rápido. Então, o que antes era um diferencial da empresa, por exemplo, um atendimento com horário marcado, um atendimento com delivery, um atendimento via WhatsApp, que antes era um diferencial para alguma empresa, hoje esse tipo de atendimento é praticamente uma obrigação. Então, quem não se adequar, provavelmente não continuará no mercado. Vamos lá, para a gente ser rápido, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Sexta-feira, né? Então, vamos lá, gente. Basicamente, o que está mudando? A questão da compra online, a compra virtual. Essa entrega, né, direto na casa do cliente. Então, os sistemas de delivery, os aplicativos de entrega. E você fazer as suas atividades em casa. Praticamente, resumindo, foi o que mudou. E quais são os comportamentos que vão mudar? O que ele observou? Primeiro ponto, uma preocupação maior com a questão da economia pessoal, voltada para o pessoal, né? Então, finanças pessoais. Por quê, gente? Porque muita gente estava completamente despreparada para o momento, né? Então, assim, foram muitas demissões,
Muitas empresas, inclusive, não conseguiram se sustentar com a queda brusca de venda, então, assim, pegou muita gente de surpresa. Então, muita gente não tinha reserva de emergência, que é uma coisa que a gente já conversou aqui. Muita gente não estava preparado, então vai existir uma preocupação maior em relação a isso, em relação a seguros, em relação a desenvolver um perfil, né, que cuide das suas finanças pessoais. Outro ponto, a questão da comodidade, ou seja, as pessoas vão estar em casa e vão querer que tudo seja feito em casa, né? Então, um ponto importante, essa parte de comodidade, por exemplo, de eletrodomésticos, de coisas que fazem, que trazem soluções rápidas, de coisas que podem ser feitas rápidas, de forma ágil, porque, né, a pessoa vai estar em casa e vai ter que se adequar, digamos, a você não ter uma pessoa disponível. Terceiro ponto é em relação aos imóveis. Por que imóveis? Vai existir uma tendência, o que? De você precisar de algo que seja mais fácil de limpar, porque vai ter que existir essa higienização. Coisas mais ventiladas, mais abertas, janelas, coisas mais clean, né? Que trazem esse espaço, né? Esse visual, né? Mais clean, mais limpo, mais higienizado. Na parte de educação, né? Já uma coisa que já vinha, mas que acelerou totalmente, a educação online, né? Virtual, EAD. Na parte da saúde, né? Muita medicação que venha para tratar coisas, sintomas como estresse, tensão, algumas coisas como queda de cabelo, de pele, de unha. Então, medicamentos nesse sentido, porque esse enclausuramento vai trazer muita consequência nesse sentido. Na parte de educação pessoal, né? Então vai existir um crescimento, uma demanda maior pela parte de desenvolvimento pessoal, a parte emocional, a parte espiritual e um ponto bem importante, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente já passou de 135 mil mortes. Então, apesar da gente saber que é uma coisa ruim, da gente saber que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas ninguém está preparado, gente. Então, muitas famílias vão precisar lidar com esse problema. Muitas famílias vão precisar discutir esse problema. Muitas famílias vão ter que aprender a lidar com as partes práticas disso, né? E também com a parte emocional, de você curar essa ferida, de você curar essa dor. Então, com certeza vai ter um aumento por essa demanda. Na parte de diversão, que essa diversão seja feita em casa, né? Então, jogos online, coisas que você pode fazer em casa. E na alimentação, que já era uma tendência, né? Não sei se você tem observado isso, mas já existe uma tendência de ter um consumidor mais crítico, um consumidor mais exigente, um consumidor mais preocupado com a saúde. Então, vai acelerar esse foco na alimentação saudável, né? E quando a gente falou da parte de medicamentos, também uma tendência a você ter essa preocupação de suplementação da parte de imunidade. Então, trabalhar coisas que vão trazer esse bem-estar e vão reforçar essa imunidade, tanto na parte de medicamento como na parte de alimentação também. Então, gente, basicamente foi isso, certo? Se você tiver mais algum ponto, você pode escrever aqui nos comentários, né? Esse foi um resumo do que o comportamento das pessoas vão mudar, né? Como eu falei, quem não se adequar possivelmente não vai se manter no mercado, porque quando existe uma mudança de comportamento, aquele cliente vai buscar aquela solução. Se você não está adequado, com certeza sua empresa vai ficar para trás, né? O que antes eram diferenciais, hoje estão sendo obrigatórios, né? Então, quem não se adequar
essa questão do delivery é uma coisa que é muito forte, né? Então, assim, se a empresa não disponibilizar desse canal, com certeza a chance dela sobreviver no mercado vai ser muito menor, né? Eu espero que eu tenha contribuído com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você ser notificado quando tiver vídeos. Toda sexta-feira eu tô conversando com empreendedores, né? Ou você que pensa em empreender, que está pensando em empreender. Eu espero te ajudar nessa caminhada. Até a próxima.